Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá! Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse canal da Web Rádio Cristo Consolador. Estamos aqui em continuidade ao estudo dos livros de Leon Denis, nesse espaço maravilhoso que nos foi proporcionado para que possamos tentar entender, tentar divulgar esse grande, esse portentoso filósofo do Espiritismo, dos livros que ele fez. E hoje nós estamos aqui falando do livro, estudando, tentando entender um pouco sobre o livro No Invisível, Espiritismo e Mediunidade, de Leon Denis. É sempre bom ler o que está escrito aqui. No prefácio. Tratado de Espiritualismo Experimental. Os fatos e as leis. Fenômenos espontâneos. Tipologia e psicografia. Os fantasmas dos vivos. E os espíritos dos mortos. Incorporações, materializações dos defuntos. Métodos de experimentação. Formação e direção dos grupos. Identidade dos espíritos, a mediunidade através das idades. E aqui, em letra pequena, os ausentes participam, julgai pelos fatos. Essa é uma edição CELT 2011, foi impressa, mas é uma edição do primeiro impressão foi em 1911, então foi 100 anos. Nós já estamos um pouco explorando, mas antes de adentrarmos um pouco mais, vamos fazer a nossa oração inicial, já que estamos no canal espírita, numa casa espírita. Pai de imensa luz, de imensa misericórdia, Cristo Jesus, que possamos aqui mais uma vez tentar expor, com o apoio da espiritualidade superior, com o apoio de Leon Denis, Kardec e de todos os demais espíritos que participam, que gestam, que nos ajudam anonimamente na divulgação da obra espírita. Graças a Deus. Pois bem, vamos abordar hoje capítulo 4 do livro do Invisível, a Mediunidade. Lembramos que nas semanas anteriores nós abordamos a introdução do livro. Deixa eu abrir aqui. Hoje nós vamos falar diretamente do livro. Introdução, prefácio da edição de 1911. Nós estamos na primeira parte, o Espiritismo Experimental, as leis.
Aí Leon Denis nos apresenta as leis, a ciência espírita, a marcha ascendente, os modos de estudo. O capítulo que eu adorei, o espírito e a sua forma. E hoje nós vamos falar a mediunidade. Estamos aqui juntinhos, estudando paulatinamente, pouco a pouco, o livro. E estar aqui expondo o Leon Denis é uma forma profunda para mim de poder me cercar da obra. E olha que eu conheço essa obra faz tempo. Mas eu nunca tive oportunidade, chance, às vezes, de fazer os cursos regulares. Por absoluta impossibilidade física. Muitos optaram por presencial, mas estão distantes. Então, eu optei por eu mesmo estudar, eu mesmo tentar entender e tentar divulgar essa portentosa obra de Leon Denis. Falando sobre elas, é um método de estudo que nos força a estudar. Então, vamos lá, sem mais delongas da nossa parte. Vamos lá. Bom, a mediunidade. E Leon Denis começa com esse. Por quê? Porque ele dá a ideia de uma dimensão, ele dá a ideia, nos aprofunda ali nesse primeiro parágrafo, essa abertura que ele nos. Vou ler aqui para vocês, para ver se nós. Aqui, todas as manifestações da natureza e da vida se resumem às vibrações, mais ou menos rápidas e extensas, segundo as causas que a produzem. Tudo vibra no universo: som, luz, calor, eletricidade, magnetismo, raios químicos, raios catódicos, ondas hertzianas, etc. São apenas modos diversos de ondulação, de vibração da força e da substância universais, os graus sucessivos que constituem, no seu conjunto, a escala ascendente das manifestações da energia. Aí já vai primeiro uma interpretação. E Leon Denis, mais adiante, ele começa a falar. Existe uma experiência, meus amigos, que é chamada experiência da dupla fenda. É quando você joga um feixe de luz através de uma fenda e, de acordo com o observador, ela se comporta como onda, ora se comporta como corpúsculo. É muito interessante, não cabe aqui eu adentrar, até porque eu não sou físico, sou só um curioso, mas que procurem na internet essa explicação, e vocês vão ver que maravilha, que maravilha, que interessante. Conforme o observador, ela é onda, conforme o outro observador, ela é corpúsculo. E não se sabe ainda se a luz é de fato uma onda ou é um corpúsculo. Por isso foi feita essa experiência. Tá? E assim, meus amigos, nós podemos entender basicamente tudo quanto é vibração aqui. Tudo é onda, tudo é força. Tem raios X, raios gama, raios infravermelhos. Tudo isso possui vibração. Toda a matéria está vibrando constantemente. A matéria condensada, e lembrando aqui que é a fisão nuclear, que é você dividir um átomo de urânio, né? Usa-se urânio, mas pode ser outro material, tório, o urânio 235, o urânio 238, que eu acho que é mais conhecido como plutônio, salvo engano, não
sei. Não, acho que não. Acho que Plutônio tem. Tá na tabela periódica. Gente, esqueci. Tá? Então, aqueles que conseguirem lembrar, façam o dever de casa, postem aqui os comentários. Que quando você cinde um átomo, você produz, principalmente de urânio, você produz tanta energia que essa foi o princípio da explosão de Hiroshima, da bomba atômica lançada em Hiroshima e outras demais, né? Mas essa foi a primeira lançada sobre uma cidade. Todos, e Nagasaki também, mas Nagasaki já foi um outro tipo. Foi, me lembro até o nome da bomba, né? Fat Man, de Hiroshima, eu esqueci, Little Boy, e são os apelidos da bomba, né? Só que a Fat Man, que foi lançada sobre Nagasaki, ela já foi tipo uma fusão nuclear, uma bomba de fusão, salvo engano, gente. Não confie na minha memória. Ultimamente nem eu estou confiando muito. Mas pelo menos eu sei que eu sou. Então, elas produziram uma energia for. Vocês viram, só acessar as outras experiências, bomba de hidrogênio, enfim, experiências nucleares. E é mais interessante também a gente ver os desastres nucleares que, por exemplo, aconteceu na União Soviética, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Japão. Só para citar aqui, eu conheço assim mais. E nós sabemos o quão perigosas elas são, porém, elas produzem energia que pode ser controlada. Vamos aqui. E aí ele fala, aí eu vou falar que ele está citando experiências que ocorreram em 1911, lá no início do século XX. Não sei propriamente. Vou colocar isso aqui. Bom, então ele diz aqui: corre 340 metros por segundo, a luz, ao mesmo tempo, atravessa 300 mil quilômetros por segundo. A eletricidade se propaga como uma pisca nos parece calculável, mas nossos sentidos físicos não nos permitem perceber todos os tipos de vibração completa das forças da natureza é um fato bastante conhecido para que não tenhamos que insistir nesse ponto. Então, o Leoneli está falando, e é legal a gente lembrarmos que, os nossos sentidos não captam toda a luz possível. Vocês querem ver um detalhe? Quando nós olhamos e colocamos a luz assim, numa folha branca, a gente percebe a luz branca, né? Mas com o prisma, você consegue decompor a luz em 7 cores diferentes. Mas não são cores. Os sentidos percebem como cores. Vamos pensar que um filme que nós vimos, um desenho animado, por exemplo, né? Um desenho animado, para que ele tenha uma determinada velocidade que você faz os desenhos, que os nossos olhos captam como se fosse uma sequência de movimentos. Mas, na verdade, são várias figurinhas separadas, passadas a uma determinada velocidade que dá a ilusão do movimento. Entende? Então, a gente está fazendo o quê? Enganando os nossos sentidos. Né? Então, vamos pensar um pouco que Leon Denis ele coloca
e colocam, logicamente, ele vai colocando, logicamente, as proposições para que nós possamos ter um raciocínio interessante sobre esse aspecto que ele está falando aqui, certo? A audição muito mais aguçada que a nossa, então ele capta extensões da faixa vibratória a mais que nós não conseguimos captar. Os insetos captam a luz das cores em ondas de energia que nós não conseguimos captar. Já sabemos que as árvores se comunicam entre si e trocam energia, já fatos observados. Inventamos o telescópio e o microscópio justamente para enxergar coisas que os nossos sentidos normais não conseguem captar. Isso aqui, não sei se consigo ver, né? Um óculos, não é isso? Lá, desde a antiguidade, para corrigir a nossa visão. Pois bem, então, o que nós vamos fechar aqui é que os nossos sentidos não conseguem captar tudo. E aí vem um outro detalhe. Um outro detalhe. Qual é o outro detalhe? Sabemos que as ondas luminosas só impressionam nossa retina no limite das 7 cores do prisma. Do vermelho ao violeta. Além ou aquém dessas cores, as irradiações solares escapam à nossa vista, também as chamamos de raios obscuros. Entendem isso que eu estou falando? Então, por que isso, né? A gente coloca aqui, entre os limites dos sons, cujas vibrações são de 24 a 60 mil por segundo, e a sensação do calor, que se mede por trilhões de vibrações, nós nada percebemos. Interessante, né? Acontece o mesmo entre a sensação de calor e da luz, que corresponde em média a 500 trilhões de vibrações por segundo. Ele coloca aqui a nota da edição da nota, né? O grande físico William Crookes estabeleceu uma de acordo com a intensidade e a tonalidade. A eletricidade e a imantação variam do 20º ao 35º grau, do 45 ao 50º grau, enquanto seu calor a luz. A lei de 58 graus, as ondulações catódicas se manifestam, porém nos intervalos, grandes regiões de energias permanecem inexploradas e inacessíveis ao nosso sentido. O que o Leon Denis vai começar a introduzir aí? Ele fala que não existe nada aos saltos, que há dentro desses espaços, dessas saltos vibracionais, aqui. Ele diz aqui, olha só, nessa ascensão prodigiosa, nossos sentidos representam estágios muito espaçados, estações colocadas a distâncias consideráveis uma das outras, uma estrada sem fim. Sem esses diversos estágios, por exemplo, entre os sons agudos e os fenômenos do calor e da luz, depois desses até as zonas vibratórias afetadas pelos raios catódicos, há para nós como que abismo. Mas esses abismos vazios, obscuros e escuros na aparência, não estariam entulhados de seres dotados de sentidos mais sutis ou mais numerosos que os nossos?
Entre as vibrações percebidas pelo ouvido e aquelas que impressionam nossa visão, não há senão ou nada no domínio das forças e da vida universal? Ele se interroga quanto a isso. Ele nos propõe essa charada para que nós possamos decifrá-la. E ele diz o seguinte: é pouco sensato, seria pouco sensato nele acreditar, pois tudo na natureza se sucede, se encadeia, se desdobra de elo em elo através das transições gradativas. Então ele está falando aqui que não existem saltos abruptos. Pá, pá, pá. Não, são transições gradativas. Ele exemplifica, em parte alguma, ao salto vazio, o hiato. O que resulta dessas considerações é simplesmente a insuficiência do nosso organismo, muito pobre para perceber todos os modos de energia. Entendeu? Olha só, né? Entenda isso, né? O que dizemos da força e ação do universo? Aplica-se igualmente ao conjunto dos seres e das coisas, suas formas diversas, nos seus diversos graus de condensação ou de rarefação. Rarefação. Então, Leon Denis fala que não tem saltos, não tem quedas bruscas, mas apenas um contínuo, tá, de onda, que eu não entendo aqui, em que entre uma ou outra há variações aí. Ele diz ainda que são zonas vibratórias e que tudo se encadearia e teria um elo, através de elo a elo, nesse quantum de transmissões. E tem mais. Não existe abismos na natureza. Então ele diz o seguinte, finalizando, para que nós possamos aqui finalizar essa primeira parte aqui. Nosso conhecimento do universo se restringe ou se alarga segundo o número e a sutileza dos nossos sentidos. Nosso organismo atual não nos permite abarcar senão um círculo muito limitado do império das coisas. A maioria das formas da vida nos escapa, mas se o novo sentido vier a se acrescentar aos nossos sentidos, e logo o invisível se revela, o vazio se povoa e a morna insensibilidade se anima. Vamos pensar aqui no microscópio. Quanta coisa que, à medida que hoje já se consegue ver até o átomo, quanto tempo se levou para inventar instrumentos cada vez mais capazes, a ponto de hoje já se fotografar o átomo. Pensem, senhores, quão maravilhoso é o mundo infinitesimal. Quanta coisa existe. Tem um prefácio do livro da série A Vida do Mundo Espiritual, de André Luiz, escrita por André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Numa desses prefácios, diz que existe vida no infrassom, né? A vibração do infrassom tem seres. Então, gente, é mais que patente que existem coisas, mas que nós ainda não conseguimos conhecer e chegar a tudo, e provavelmente não conseguiremos. O que nós precisamos ter em nossa mente é um. Desculpem, que nada sabemos. Esse é o profundo conhecimento que precisamos ter sempre em mente. O que eu sei hoje, o que eu sou hoje,
Amanhã eu nada serei. Eu nada serei. Então, precisamos sempre voltarmos àquele mito da caverna que está lá na República de Platão. Eu vejo sempre uma parede de sombras em que eu acho que eu estou nela. Na verdade, a grande verdade, que eu não consigo aceitar, é que eu não consigo suportar essa luz. Eu preciso viver nessa caverna, entende? Porque eu não consigo estar na caverna e sair para a luz de uma vez só. Eu preciso quintessenciar-me. Eu preciso me transformar paulatinamente para que eu consiga acessar, mudar como homem, como espírito. Não consigo ver a verdade porque essa verdade ainda é tão grande, que eu não consigo ver o todo. Aí eu remito, peço a vocês para lembrar daquela famosa experiência, né, de você estar com os seus olhos tampados, não conhecendo a figura do elefante, pedem para que você apalpe-no. Gente, ninguém vai ter a ideia total do elefante. Entende? Então, é isso que ocorre conosco. Não temos a ideia total de nada. Apenas conjecturas, frações para alavancar, para melhorar os nossos sentidos. Pois bem, ele diz o seguinte: nosso conhecimento do universo se restringe à larga, qual não nos permite abarcar senão um círculo muito limitado do império das coisas. A maioria das formas da vida nos escapa, mas se um novo sentido viesse a acrescentar aos nossos sentidos, o logo invisível se revela, o vazio se povoa, a maior insensibilidade se anima. E aí a gente vê que ele nos fala que poderíamos até possuir sentidos diferentes que mudariam totalmente pela estrutura anatômica, a natureza das nossas sensações atuais, de maneira a nos fazer ouvir as cores e saborear os sons. Bastaria para isso que, em substituição à retina, um feixe de nervos pudesse ligar o fundo do olho ao ouvido. Justamente. Nós sabemos o quê? O que nós sabemos aí? Nós sabemos que. Gente, vou pegar um copo d'água que eu esqueci. Calma aí. Voltei. Engraçado. Engraçado. Estava aqui sem precisar fazer o copo d'água, bastou começar a falar aqui. Mas é erro meu. Peço desculpa. Vamos prosseguir. Seguir que o tempo urge. Estamos falando aqui
Se os sentidos fossem invertidos, se feixe de nervos fosse ligado ao ouvido, da visão e vice-versa, o nervo óptico fosse ligado aos ouvidos, se o nervo auditivo fosse dos olhos, certamente teríamos outros tipos de percepção. Mas precisamos prestar atenção para que o espírito, como um todo, ele não tem órgão. Os órgãos encontram-se encapsulados nas formas, né? Dependendo do corpo espiritual, nossos órgãos dos sentidos, do espírito, encontram-se limitados, condensados, afunilados em percepções, dependendo do corpo espiritual, para que ele possa perceber. Mas já sabemos, e aí não está aqui, nesse dado de Leon Denis, que os nossos sentidos só abarcam 5%, aliás, 5% do universo observável. Olha, vamos falar aqui. Vou repetir. 5% do universo observável. E os 95% do universo observável, do universo observável, onde que eles estarão? Eles estão aqui, mas nós não percebemos, porque não temos sentidos, não temos instrumentos, mas sabemos que existe. Mas, Paulo, como é que você sabe que existe? Porque eles fazem efeito. Explica melhor. Se eu jogar uma experiência científica, se eu pegar esse lenço aqui, vamos ver se aparece o lenço, e um pedaço de um garfo, deixa eu ver aqui, garfo, devagarzinho, os nossos sentidos visuais e um lenço. Se eu jogar num tubo sem a vácuo, ambos cairão na mesma velocidade. E por que isso não acontece? Fora de um experimento científico. Porque tem resistência do ar, tem um peso. Mas sabemos que a gravidade faz se sentir e que nos atrai ao solo em 9,8 metros por segundo. Eu acho que é isso que eu aprendi. Então, nós sabemos. Você está vendo quando o lápis e tem algum fio puxando o lápis para o chão? Você consegue ver fio puxando, alguma coisa puxando? Ou você consegue perceber que existe uma força que atrai o lápis para o centro da Terra? E essa força nós damos o nome de gravidade. Não é? Então vamos lá. Então, mas não vemos essa força. Ok? Então a gente vê o seguinte. Essas considerações deduzidas das observações científicas mais rigorosas, por quê? Sentidos. Olha, não que a teoria materialista é a única e a mais correta. Sabemos que decaiu esse tipo de observação. Tá bom? Por quê? Que queriam fundar um edifício de leis naturais
sobre experiência adquirida com o auxílio do nosso organismo atual, enquanto a mais feita experiência nos fala. É isso que Leon Denis quis demonstrar, é isso que Leon Denis vamos avançar um pouco mais. Em consequência do desenvolvimento orgânico desses seres, nos seus mais diversos meios apropriados, seus modos de percepção lhe permitem entrar em relação com aqueles cuja organização é diferente. Nada haveria de sobrenatural nem de miraculoso, mas simplesmente um conjunto de fenômenos naturais submetido a leis ainda ignorados daqueles seres menos favorecidos com relação ao conhecimento. Então ele diz o seguinte: seres construídos de maneira diferente poderiam viver no mesmo mundo sem se ver, sem se conhecer. Ocorre isso, meus amigos. Ora, é precisamente o que se produz na nossa relação com os espíritos dos homens falecidos em todas as casas em que um médium pode servir de intermediário entre as duas humanidades, a visível e a invisível. Nos fenômenos espíritas, dois mundos cuja organização e as leis reconhecidas. E nessa linha, nessa fronteira que os separava, mas que se apaga, o pensador vivo, ansioso, vê se abrir infinito. Vê desenhar esses elementos de uma natureza, de uma ciência do universo muito mais vasta e mais completa do que a do passado, embora seja-lhe o prolongamento lógico. Essa ciência não vem destruir a noção das leis atualmente conhecidas, porém alarga em várias proporções, pois traça para o espírito humano o caminho que a conquista dos conhecimentos e dos poderes necessários. Olha, vamos pensar bem, né? Tem um livro que eu gosto muito de recomendar, A Face Oculta. Lá ele fala dos fenômenos de atenção observados lá no Freud, né? E espíritos cientistas lá no tempo de Leon Denis, William Crookes, Dombrowski, fizeram experiência com a médium Zábia Paladino e outras médiums também, no qual elas conseguiam materializar os espíritos. Então, os tocados fizeram inúmeras experiências, vocês podem procurar na internet. A Kate King, que é o nome da espírito que aparecia materializada, enfim, procurem, vocês vão ver. Peixotinho, Chico Xavier, vários destes fizeram experiências assim e utilizaram aqui no Brasil, além das experiências científicas, utilizava-se muito para fazer curas, para ajudar o próximo. Já foi objeto aqui de uma fala de Leon Denis, acredito que na semana passada, retrasada. E aí Leon Denis nos fala, ele diz, tá? Que ele acaba de falar do papel dos médios. O médium é o agente indispensável com auxílio do qual temos a conhecimento que usamos ao estudo dos fenômenos da vida. Nas ciências experimentais, foi preciso recorrer bem depressa a instrumentos para suprir essa fraqueza do organismo humano e alargar nosso campo de observação. Foi assim que o telescópio e o microscópio nos revelaram a existência do infinitamente grande e do infinitamente pequeno. A partir do estado gasoso, a matéria escapava aos nossos sentidos. Os tubos de William Crookes, as placas sensíveis, nos permitem prosseguir nossos estudos no domínio por longo tempo inexplorável da matéria radiante. Lá acesso, por enquanto, aos meios de investigação da natureza.
Todavia, além, entrevemos estados da matéria e de força que, aparentemente, um aparelhamento aperfeiçoado nos tornará familiares um dia ou outro. Está dizendo aqui que, à medida que o corpo humano evolui, mudam as nossas percepções. E isso será um outro futuro. Mas é um futuro que a evolução humana, ela, pela evolução, pelo aprimoramento do organismo humano, aí eu não vou falar de raça já assumo um tom preconceituoso, mas o organismo humano em geral, ele vai se alterando, se embelezando, se transformando. Onde falta ainda os meios artificiais, alguns seres humanos vêm trazer ao estudo o concurso de faculdades preciosas. Isso aí tem um livro muito interessante, a história do espiritismo, que nos conta um pouco sobre o sujeito hipnótico foi o instrumento que permitiu sondar as profundezas ainda misteriosas do eu humano. Dedicar-se a uma análise minuciosa de todos os modos de sensibilidade, de todos os aspectos da memória e da vontade. Nós vamos ver, gente, eu acho que depois da morte não, o problema do ser do destino, ele fez experiências hipnóticas, não só ele, mas inúmeros pesquisadores, até Freud fez, né? Experiências que você hipnotizava o sujeito e fazia regredir. Mas só que no estudo do Freud, ele só fazia regredir até a infância. A psicologia profunda, eu gosto de Jung, né? Eu fico me perguntando por que Freud não recuou mais ainda. Será que ele não recuou? Bem, eu posso falar que o Coronel do Rochat, ele não só recuou, mas como ele escreveu vários livros em francês. Procure lá Coronel de Rochat, com S no final. Tá? Rochat. Né? Procure lá os livros dele em francês, tem muito, gente. Muitas experiências ali são descritas que ele fez. Muito legal para a gente estudar. Se vocês quiserem ficar dentro do edifício kardeciano, leiam O Céu e o Inferno. Ok? Então vamos ver lá. E outra coisa que Leon Denis fala, que nós não podemos deixar de abordar, no livro O Problema do Ser do Destino, na parte terceira, onde ele fala das potências da alma. Por que eu estou falando potência da alma? Nós que estamos aqui falando com vocês, e vocês que estão nos escutando e nos vemos, somos espíritos denominados alma. Vou repetir de novo que eu devo ter falhado. Somos espíritos encarnados. E essa denominação somos almas. E tem mais. Não só porque estamos encarnados que não tem a potência. E no estado de desdobramento, o que é o estado de desdobramento? Você em vigília, está aclopado ao seu corpo, mas quando racha esses laços, quando você vai dormir, e é isso que precisamos entender para sacar que nós também somos potência. Vamos lá. Vários outros cientistas e experimentadores fizeram várias experimentos. Ele fala aqui, Andelinas diz que o médium, por sua vez, vem desempenhar um papel essencial no estudo dos fenômenos espíritas, participando ao mesmo tempo do seu envoltório fluídico, da vida do espaço, pelo seu corpo físico, da vida terrestre, sendo intermediário obrigatório entre dois mundos. O estudo da mediunidade está, portanto, estritamente ligado a todos os problemas do espiritismo.
ele é a sua própria chave. O importante ao exame dos fenômenos é distinguir a parte que é preciso atribuir ao organismo e a personalidade do médium, e a que aproveita a intervenção fundo disso no livro dos médiuns de Kardec, que é chamado Guia dos Médiuns e dos Evocadores. A gente vê aqui que o espírito separado da morte da matéria grosseira não pode agir sobre essa sem nem se manifestar no meio humano, sem o socorro de uma força, de uma energia que ele tem emprestado do organismo de um ser vivo. Qualquer pessoa suscetível de fornecer, de exteriorizar essa força, está preparada para desempenhar um papel nas manifestações físicas, deslocamentos de objetos em contato, transportes, pancadas, mesas girantes. Aí está a forma mais comum, a mais difundida da mediunidade. Ela não necessita de nenhum desenvolvimento intelectual, nenhum adiantamento moral. Ela é uma simples propriedade fisiológica que encontraremos nas pessoas condições morais, condições sociais, condições corporais. Em todas as formas inferiores da mediunidade, o sujeito é comparável, ora um acumulador de força, ora um aparelho telegráfico ou telefônico, transmissor do pensamento do operador. A comparação é tanto mais exata quanto a força física que se desgasta com todas as forças não renovadas. A intensidade da manifestação está na razão direta do estado físico e mental do médium. Seria um erro considerado como um histérico ou um doente. É simplesmente o ser dotado de poderes mais extensos ou de... A saúde do médium nos parece ser uma das condições da sua faculdade. Então, por quê? Porque a mediunidade ela é orgânica. E aí ele diz o seguinte: a mediunidade ela apresenta variedades quase infinitas, desde as formas mais vulgares até as manifestações as mais sublimes. Nós temos aí, gente, quando Kardec escreveu o livro dos médiuns, ele fez grandes grupos de mediúnicos. Eles têm propriedade em comum, mas se você examinar lá bem agudamente, cada um vai ter uma particularidade mediúnica. Então ele diz o seguinte: a faculdade de efeitos físicos é geralmente utilizada por espíritos de uma ordem comum. Necessita de um controle atento e firme. É através da mediunidade de efeitos intelectuais, estrita inspiração, que nos chegam habilmente os ensinamentos dos espíritos elevados. Tá? Até chegar a esse processo, vocês têm que ver o desenvolvimento do espiritismo nas mesas girantes e a manifestação mediúnica. Mas ele fala, para produzir bons resultados, a mediunidade escrita, intelectual, inspiração, exige-se um conhecimento bastante extenso. Quanto mais o médium for instruído e dotado de qualidades morais, o sujeito é apenas ruído. Um artista, por mais hábil que seja, jamais tirará senão aportes medíocres de um instrumento incompleto. Acontece o mesmo com o espírito diante do médium intuitivo, no qual um julgamento seguro, uma inteligência clara, o próprio saber são condições essenciais. O Broderi vai nos ensinar, vai falar mais sobre isso nas potências da alma, tá? Na parte terceira do livro do Chico. Porque esses sentimentos se misturam, a dos espíritos revestem uma forma, uma expressão,
onde se encontram reproduzidos a linguagem habitual, o estilo de médium. Então, porque a comunicação espírita, a comunicação lá, não necessita de linguagem que a gente conhece. São ideias mentais. E aí, por exemplo, quando vem essa comunicação via mediúnica, via intuitiva, às vezes pode ser que tenha frase por frase, como já aconteceu comigo, mas também pode vir como se fosse assim sei lá, não tem como dizer isso. É como se fosse uma forma, uma ideia, em que o médium precisa decodificar essa ideia e tentar entender isso se dá de uma maneira muito rápida, mas para fazer isso precisa-se de um conhecimento prévio do médium. Porque o espírito ele vai pela memória inconsciente ou consciente do médium subsídios para poder apresentar a sua ideia. Então, ele dá a forma, mas ele precisa da memória, do conhecimento do médium para revestir essa forma para que nós possamos entender. Entendeu? Mensagens sobre o intelecto do sujeito e projetam suas ideias no seu entendimento. Às vezes, os pensamentos se misturam. Diversos graus de transe do sonambulismo, vêm-se pouco a pouco sentidos psíquicos se substituindo aos sentidos materiais. Tá nesse estado, o corpo físico não percebe mais nada, ele serve simplesmente de transmissor quando o médium ainda pode. Esse fenômeno já se produz na exteriorização parcial, no estado de vigília, sob a influência oculta ou envoltório físico do sujeito se desliga e propaga de tal forma que, permanecendo estritamente ligado ao corpo, ele começa a perceber as coisas ocultas, que é o estado de clarividência, ou dupla vista, a visão distante dos objetos elevados. No estado de hipnose, a exteriorização se acentua até o deslocamento completo. A alma desde plana sobre a natureza, seus modos de percepção, de repente descobertos, permite-lhe abarcar um círculo imenso e se transportar com a rapidez do pensamento. A essa ordem de fenômenos liga seu estado de transe, que torna possível desencarnados no envoltório do médium, permanecido livre como um viajante penetra numa morada desabitada. Tá? Aqui tá, eu estou muito rápido, eu não tenho finais. Mas aí Leon Denis nos fala que os sentidos psíquicos inativos, todavia, ser utilizados. Basta para isso abstrair-se das coisas materiais, fechar seus sentidos físicos a qualquer ruído, a qualquer visão exterior, e por esforço da vontade interrogar esse sentido profundo, que é a intuição, e que chamamos aqui de sexto sentido, a intuição, a percepção espiritual. E é através dele que nós entramos em contato. Olha o Leon Denis já dando essa dica novamente. Ficou aqui. Eu vi que saiu do ar. Então a intuição, tá? Que a gente chama de sexto sentido. Para ter esse acesso, Leon Denis ensina que precisamos recolher os nossos sentidos exteriores, tá bom? E aí, gente? Ele diz que esse sentido é o mais belo de todos, a ciência ou desconheceu até aqui, e é por isso que ele permaneceu na ignorância de tudo que toca o mundo invisível. As regras que ela aplica no mundo físico serão sempre insuficientes quando se quiser estendê-los ao mundo dos espíritos.
Para penetrar neste é preciso e que não podemos entrar em relação com o universo. E assim, meu amigo, eu estou com a minha garganta doendo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.